Essa palavra é tão conhecida, irmãos. Eu levantei de manhã com essa palavra na cabeça. Eu falei, Senhor, mas essa palavra todo mundo conhece. Ele disse assim, mas o que eu tenho que falar lá no meio da palavra, ninguém conhece. Lucas 15. Tem 3 coisas aqui, né? A ovelha, a dracma e o filho. Eu quero falar do filho, porque todos nós somos filhos aqui de Deus. E eu quero falar sobre o filho pródigo. Já preguei tantas vezes sobre isso, mas eu sei que Deus tem algo aqui no meio para falar conosco. Não vou ler todo, tá? Não vou ler tudo. Vou comentar durante a palavra, vou comentar os fatos, mas agora eu quero ler só o 11. O 12, desculpa, 11 e o 12. Continuou, acharam? Não achou? Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, é o 12, 15 e 12. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, quer dizer, repartiu os. Foi embora. Olha para mim. Pegou e foi embora. Quantas pessoas da igreja é a mesma coisa? Quantas pessoas na igreja agem igualzinho os filhos pródigos? Pede a bênção de Deus. Deus enche ela com a pessoa com as bênçãos de Deus. Reparte aquilo que muitas vezes era para dar para uma outra pessoa, mas Deus dá para aquela pessoa. E passa um tempo, sabe o que ela faz? Ela vai embora. Não dá valor por aquilo que recebeu. O filho pródigo sabia que ele não podia ter a herança. Ele não podia, irmãos, ter a herança. Por quê? Porque o pai não havia morrido ainda. Mas ele quis algo para encher o coração dele e fazer com que ele pudesse falar para as pessoas que ele tinha uma herança. Vai que o pai morre e não deixa o... Como chama? Testamento. A preocupação dele não era mais com o pai, nem com a família, era com si próprio. Assim é o pessoal que sai da igreja e não dá satisfação, sai da igreja e apronta aí fora, e passa a necessidade, e depois vem com aquela cara lavada. E aí o pai tem que receber com um abraço. O filho pródigo saiu de casa, ele saiu montado na grana, irmãos. Quando você, ou alguém que você sabe, saiu da igreja, sai debaixo de bênção. E depois perde tudo lá fora. Por que que perde? Perde porque tem maus ensinamentos. Eu vou falar para você. Tem 7 coisas que o filho pródigo fez com o pai. Ele exigiu a herança. Ele pecou aí, irmãos. Ele não devia ter pedido a herança. Dá-me a minha parte. Você sabe o que Deus eu estou apoiando aqui porque eu estou com dor no joelho, tá? Você sabe que Deus muitas vezes dá para a gente só para ver o que vai acontecer? Não é possível. É sim. Porque a soberba do homem, ele é muitas vezes superior às bênçãos de Deus. Sua exigência era: dá-me o que é meu. Foi embora, irmãos, e nem agradeceu o pai. A Bíblia não fala que ele agradeceu o pai, a Bíblia fala que ele foi embora para uma terra distante. Desviou do caminho do Senhor, irmão, saiu da presença do pai. Hoje eu estou trazendo essa palavra porque eu sei que tem uma pessoa aqui que precisa voltar urgentemente para Jesus, mas urgentemente para Jesus.
viveu uma vida de pecado, irmãos. Gastou com prostituta, gastou com coisas que não tinha nada a ver. Estava bem, irmãos, estava na casa do pai, mas depois pediu o que era dele e foi embora. E aí, irmãos, foi gastar naquilo que não prestava, perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu até a sua dignidade. Quantos crentes nós conhecemos que hoje se arrastam? Hoje se arrastam e tem vergonha de voltar para a casa do Senhor. Estava eu conversando com uma pessoa esta semana, a Simone do Genaro, e ela me disse assim: então, tem uma pessoa que recebeu, o irmão dela, recebeu a bênção, Deus deu um casamento para ele, Deus deu uma posição para ele, e hoje ele está na Cracolândia. Isso para a mãe dele, para os irmãos, quer dizer, a irmã, isso é uma derrota muito grande, irmãos. E nós estávamos conversando com ela, eu disse: mas tem o tempo de Deus alcançar. Ela disse: pastor, muitas vezes ele veio para a igreja do jeito que ele estava, tudo sujo, tudo fedendo, a gente cuidou, tal. Sabe o que aconteceu? Ele pegou algumas coisas da nossa casa e foi embora de novo para Cracolândia. Filho que, quando ele casou, Deus tudo para ele, uma casa, uma mulher, uma filha. Agora até a filha está envolvida nas drogas. A mulher pede ajuda, ali em São Caetano, debaixo do viaduto, aquele viaduto que você passa da estação para o outro lado, ela tem um carrinho de feira, esse carrinho de mercado, ela dorme ali, irmãos. Aí eu fico imaginando assim, por que é que Deus deixou ela e ele e a menina nessa situação? Soberba. Ele tocou aqui, não foi? Ele tocou aqui. Ele tocou no louvor da igreja. Um homem cheio da presença de Deus. Eu fiz o casamento dele, irmãos. Uma alegria tão grande. Deus deu tudo para ele. Sabe o que ele fez? Pegou a parte dele e sumiu, irmãos. Sumiu. Hoje vive na Cracolândia. Tem jeito? Tem. Mas ele precisa voltar para o Pai. Nós muitas vezes estamos dentro da igreja, estamos nessa situação. Estamos dentro da igreja e queremos o que Deus nos dá, e acabou e fim de papo, e essa vida não muda, nós não temos mais intimidade com Deus, vai acabando a graça que o Senhor tem sobre a nossa vida, e num determinado momento a gente quer ir embora, quer andar pelo mundo afora. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você: não saia da casa do Pai. Ah, pastor, mas não saia da presença de Deus. Ele tornou-se um ajudante de um cidadão daquela cidade. Ele foi cuidar de porcos. Isso para um judeu é a pior coisa do mundo. Cuidar de porco. A humilhação dele foi tão grande que ele queria até comer o que os porcos comiam. Quando você sai da presença do Pai, você come qualquer coisa aí fora. Quando você sai da presença do Pai, você se enche, estufa a sua pança com coisas que não tem nada a ver com Deus. Mas não quer voltar para a casa do Pai, sabe por quê? Porque tem vergonha. Não quer voltar para a casa do Pai, não quer continuar a fazer aquilo que Deus falou, por vergonha. Humilhação. Ele foi humilhado, irmãos. Acabou na miséria. Quantas pessoas saíram da presença de Deus? Irmãos, Deus essa noite, madrugada, me acordou e eu olhei para fora lá na garagem dos ônibus, fiquei sentado na cama olhando na garagem dos ônibus. Como é que eu vou dizer assim? Quantas pessoas precisam daquela porçãozinha pequena para crescer? E depois que cresce, a primeira coisa que faz, vai embora. Não se humilha,
me humilhei essa noite. Eu disse: Senhor, se eu tenho alguma coisa que está atrapalhando o meu crescer com o Senhor, minha vivência com Deus, eu quero que o Senhor me perdoe. Eu quero, Senhor, sempre ter o teu abraço, o teu cuidado. Senhor, se eu peco em algumas coisas, eu fui falando, irmãos. Sabe por quê? Porque é importante você ter o Pai. E o que mais me deixou assim alegre foi que quando o pai o viu de longe, o pai correu ao seu encontro. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, nessa manhã, que nós somos seus pais, estamos aqui de braços abertos esperando você. Você que está aqui frequentando esta igreja, você que está aqui hoje, debaixo dessa graça, debaixo dessa comunhão, dessa união, você precisa receber um abraço. Estamos aqui para isso. Sabe por quê? Porque foi o abraço que perdoou todos os seus pecados. E depois colocou uma roupa nova, um anel, uma sandália, fez até um churrasco. Eu não quero entrar em detalhes do irmão mais velho, que já foi reclamar e tal, não, nada. Eu quero dizer o seguinte: seja humilde. Veja onde você errou e torna-te a levantar. Veja onde você pisou na bola e saia dessa posição e vem para Jesus de novo. Mas pastor, o filho sabia que tudo aquilo que ele tinha era dele, então por que ele pediu a parte dele? Ignorância? Não, soberba. Queria viver sozinho. Irmãos, quantos crentes ligam para minha casa durante a semana pedindo ajuda? Senhor, pastor, me ajuda, pastor, eu pisei na bola. Tem um pastor amigo meu que me ligou essa semana e disse: rapaz, eu pisei na bola com Deus. Não foi adultério, não foi nada. Ele falou: eu pisei na bola, sabe o que eu fiz? Eu larguei tudo e falei: você quer saber de uma coisa? Tchau. Eu falei: e as coisas que Deus tem para você? Tchau. Tchau. A herança foi dada para ele e ele jogou fora. Quantas vezes Deus tem te dado coisas semelhantes a essa, de crescimento, e você tem jogado fora? Mas os braços do Pai estão aqui de novo, abertos. Eu estou pregando para você que está aqui nessa igreja, não estou pregando para quem está lá na internet não, porque não passa na internet agora. Eu estou pregando para você que está dentro dessa igreja aqui. E eu quero dizer para você que dentro dessa igreja aqui tem pessoas que te amam e você não entende. Você quer pegar a sua herança e vazar. Seu despertar, ele caiu em si depois, irmãos. Aonde? No meio dos porcos. Ele caiu em si, sabendo que ele tinha tudo na vida e ele desperdiçou. Quantas pessoas vêm para a igreja, estão no meio da igreja, recebem tal, e depois, irmãos, caem em si que fez um monte de coisa errada. Eu não estou dizendo para você sobre pecado hoje, tá? Não estou falando sobre pecado hoje. Estou falando sobre você fazer o que está dentro do seu coração que não agrada a Deus. A reflexão dele foi o seguinte: estou morrendo de fome. Irmãos, quem sai da presença de Deus automaticamente morre de fome. Quem sai da presença de Deus morre de fome. Que fome, pastor? Fome espiritual, irmãos. Fome de crescimento. Uma menina, essa semana passada, ela encontrou a gente, a pastora e eu, e uma menina, uma mocinha. E ela disse assim: pastor, o que eu faço para voltar de novo a cantar? Eu disse: pede perdão. Não, mas eu já pedi perdão, mas eu quero cantar. Falei: você está aonde? Que igreja? Não estou em igreja nenhuma. Falei: então o que você quer? Eu quero chegar na igreja e cantar. Sim, tá. Mas você não quer convivência, você não quer nada com Deus? Não, pastor, eu oro, eu de vez em quando leio a Bíblia, só que eu quero chegar na igreja e quero cantar. Ela não quer ser filha, irmãos, ela quer ser turista. Deus não tem filho turista.
Hoje estou aqui, amanhã estou não sei aonde. A decisão dele foi se levantar. Irmãos, a hora que ele viu que não tinha mais condições, ele se levantou. Está na hora de você se levantar. Está na hora de você dizer para o diabo: chega, não vou comer mais bolota de porco, não vou comer mais nada que o mundo me dá. Está na hora de você chegar para Deus e dizer: Senhor, volta a me dar o alimento essencial para a minha alma. Volta para Jesus. Ele confessou o pecado. Eu pequei, falou para o pai dele. Eu pequei contra ti, pequei contra Deus, pequei contra a minha casa, pequei contra tudo. Senhor, tem misericórdia de mim, me deixa como seus ajudantes aí, seus lavradores. O pai, você acha que o pai vai deixar um filho jogado para lá? O pai vai dar o melhor, irmãos. O pai vai dar sempre o melhor. Eu abri mão de tudo, mas ainda bem que ele regressou.